Boa noite, meus caros amigos, irmãos e simpatizantes do Espiritismo. Mais uma vez nós estamos aqui para apresentar a nova edição do programa Espírita Encontro com o Espiritismo. E aproveitamos a oportunidade para iniciar o nosso programa para levar ao conhecimento dos amigos uma frase de Allan Kardec, que ele diz assim: não te inquietes com coisa alguma. Deus sabe o que te é preciso e saberá provê-lo. Isto porque muitas vezes a gente fica muito preocupado com as coisas do mundo material. E essa preocupação não deixa de trazer alguns distúrbios mentais, espirituais, porque a gente se preocupa muito com as aquisições aqui materiais. E esquecemos da parte espiritual, que é muito mais importante do que a parte material. E o pensamento de Allan Kardec veio oportunamente, que a gente deve evitar os excessos de preocupações, e às vezes preocupações por coisas insignificantes. Coisas insignificantes que a gente dá muita importância. E a gente não deve dar às coisas aqui da matéria mais valor, mais importância do que elas merecem. Porque a gente precisa priorizar o lado espiritual da nossa vida. Porque nós não vamos viver aqui na Terra por toda a eternidade. Nós somos os viajores das estrelas, os viajores dos planetas, dos mundos. Ora estamos aqui na Terra, mas de repente a gente parte para o mundo espiritual, que esse é o destino de todas as criaturas que estão vivas. Morrendo não morrem mais. Partimos para o mundo espiritual. E aguardaremos lá uma nova oportunidade de reencarnação, que pode ser aqui na Terra, mas pode ser também em outro planeta. Pode ser um planeta inferior, se nós precisarmos de reparar muitos erros que nós cometemos nas encarnações. Mas podemos pegar um mundo melhor do que a Terra. Quem vai decidir isso são os espíritos, os nossos protetores espirituais, as autoridades do mundo espiritual, que dirigem praticamente, de uma forma de dizer, que nos dirigem e sabem o que é melhor para nós. Então, a mensagem é apenas uma sugestão para a gente não se preocupar muito, não dar muito valor às coisas desse mundo, coisas que não merecem esses valores todos. Até mesmo a gente muitas vezes supervaloriza pessoas, quando essas pessoas não têm esses valores todos, nem essa importância toda. E a gente desgastou energia, gastou tempo com essas preocupações e com esses valores também que a gente dá às coisas que não valem essas coisas todas. E nós conversaremos hoje, neste programa Encontro com o Espiritismo, sobre a escolha das provas. As provações, os espíritos têm a liberdade de pedir. A gente tem a liberdade de pedir. Escolher as provas que a gente deve passar aqui no mundo, quando a gente está no mundo espiritual. Já com relação às expiações, a gente não escolhe, porque elas são impostas pelas leis de Deus. Mas a gente tem a liberdade de escolher as provas. E elas ainda vão ser analisadas pelas autoridades do espaço dos espíritos mais elevados. Mas a realidade é que na visão espírita, antes de a gente voltar em outro corpo,
pela reencarnação, Deus nos dá o direito de escolher as nossas provas. Portanto, muitos problemas que a gente passa aqui na Terra, que a gente se revolta e até blasfema contra Deus, é que nós pedimos no mundo espiritual para passar pelaquela prova. E ao invés de a gente se revoltar, que a revolta não leva a nada, a gente deve aceitar. Porque todo problema que surge na vida da gente, qualquer que ele seja, em primeiro lugar a gente deve aceitar, para não se revoltar. Em segundo lugar, a gente deve procurar um meio de tomar uma providência para solucionar esse problema. Se a gente não soluciona o problema, então ele já está resolvido. A gente deve se tornar amigo deste problema e levar a nossa vida. Sem revolta, sem blasfemar contra Deus, porque os problemas que ocorrem na vida da gente, eles são muitas vezes de outras encarnações e a gente precisa passar por ele hoje para fazer uma limpeza no perispírito, que está muito escuro e ensopado de problemas que já vêm de outras encarnações. E então aqui achamos por bem, porque todo o nosso trabalho é baseado nas obras de Allan Kardec, e principalmente o livro básico da codificação, que é o livro dos Espíritos, nós consultamos aqui, pertinentemente ao tema, escolha das provas, a questão número 258 do livro dos Espíritos, em que Allan Kardec pergunta aos espíritos superiores: quando na erraticidade, antes de começar nova existência corporal, tem o espírito consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena, quer dizer, quando a gente voltar para o corpo, né? A gente tem consciência e tem alguma previsão do que vai acontecer conosco aqui, quando estivermos aqui? Essa é a pergunta, e veja a resposta com muita sabedoria dos espíritos. Ele próprio escolhe o gênero de provas porque há de passar, e nisso consiste o seu livre-arbítrio. Quer dizer, o nosso livre-arbítrio no mundo espiritual é a escolha das provas, essa liberdade que Deus nos dá, o livre-arbítrio, quer dizer, a livre escolha, não é? Do que a gente vai passar aqui na Terra, das nossas provações. Uns pedem uma cegueira, outros pedem uma mouquice, outros pedem um problema na perna, uma paraplegia, paraplégico, e outros tipos de provações físicas, não é? Justamente consiste na escolha das nossas provas. E Kardec, na mesma questão, desdobrada 258A, Kardec pergunta: não é Deus, então, quem lhe impõe as tribulações da vida como castigo? Quer dizer, não é Deus que nos impõe esses problemas como castigo? O Espírito responde: nada ocorre sem a permissão de Deus. Porquanto foi Deus quem estabeleceu todas as leis que regem o universo. E de agora perguntar por que decretou ele esta lei e não aquela. Porque Deus sabe tudo e sabe o que é melhor para os seus filhos, que somos nós. Ele prossegue o Espírito. Dando ao Espírito a liberdade de escolher, Deus lhe deixa a inteira responsabilidade de seus atos e das consequências que estes atos tiverem. Nada lhe estova o futuro, abertos se lhe acham assim o caminho do bem como o caminho do mal. Se vier a sucumbir, restar-lhe-á a consolação de que nem tudo se lhe acabou, e que a bondade de Deus lhe concede a liberdade de recomeçar o que foi mal feito. Veja a misericórdia de Deus, que não há condenação a inferno eterno pelos erros, pelas injustiças que nós cometemos,
no decurso das nossas sucessivas reencarnações. Porque Deus não condena ninguém. E quem diz isso nos faz lembrar é Jesus, no Evangelho. Meu Pai não condena ninguém, e eu também a ninguém condeno. A cada um segundo as suas obras. Então não tem condenação eterna. Olha o Espírito dizendo aqui que Deus nos concede a liberdade de recomeçar. Erramos numa encarnação, tem as futuras, porque as reencarnações, elas são o perdão de Deus, é pelas sucessivas reencarnações, para que nelas recuperemos os nossos erros. Não é? Quando a gente comete um erro, Deus não nos condena, Ele apenas diz, você vai voltar ao corpo para recomeçar tudo de novo, reparar os erros, as injustiças que nós cometemos. E o Espírito continua, animais, se distingue o que é obra da vontade de Deus, do que o é da vontade dos homens. Se um perigo vos ameaça, não foste vós quem o criou, e sim Deus. Vosso, porém, foi o desejo de a ele vos exporde, por haver visto nisso um meio de progredir. E Deus o permitiu. Quer dizer, pedimos a prova para passar. E Deus nos ajuda a carregar o fardo das nossas provações. Então, meus amigos e companheiros, ouvintes interessados na doutrina espírita, mais uma vez nós chegamos ao término dos nossos estudos e nós convidamos, a título de sugestão, mais uma vez, consultem, leiam, estudem o Livro dos Espíritos para interpretar a Bíblia e saber o que Jesus ensinou e para o consolo das nossas provas e das nossas expiações. Logo, o tema que nós abordamos hoje é a escolha das provas pelo próprio Espírito. Muita paz para todos e aguardemos a nova oportunidade de encontro com o Espiritismo, que nós sempre nos baseamos em nosso trabalho nas obras da codificação de Allan Kardec. Muita paz e muito boa noite para todos. E até a nova oportunidade.